Olá, irmãos em Cristo. Novamente estamos aqui para trazer um vídeo da série de vídeos Os Milagres de Jesus. Hoje falaremos de 3 milagres de Nosso Senhor. Iniciemos o nosso vídeo pedindo a bênção de Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Iniciemos então falando do primeiro milagre de hoje, que é o 12º milagre que estamos trazendo. Jesus cura um endemoniado mudo. Vou passar a leitura da palavra de Deus, onde narra essa passagem. É de Mateus capítulo 12, versículo 22. Então, trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de sorte que falava e via. Ficaram estupefadas todas as turbas, e diziam: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: este não lança fora os demônios, senão por virtude de Beelzebul, príncipe dos demônios. E são palavras da salvação. Muito bem, amigos, é uma passagem, né, de Mateus ali que narra essa cura, né, este sinal que Nosso Senhor fez, tirando do corpo de uma pessoa o demônio. E essa pessoa, além de ter o demônio em si, também era mudo. E Jesus curou das duas coisas. Vejam bem, cego, mudo e estava endemoniado. Muitas dificuldades. E como nós também, como temos às vezes muitas dificuldades em nossa vida. Quando Jesus o encontrou, era esta a situação deste homem. Sem visão e sem voz, com certeza incompreendido. É aí que muitas vezes nós também nos encontramos e muitas vezes até dentro da própria igreja, né? Estamos sem visão, estamos sem voz e as pessoas não nos compreendem. Talvez a solidão e o abandono, né? Muitas vezes nos sentimos sozinhos mesmo quando rodeados de muitas pessoas e também nos sentimos abandonados, né? E essas situações tinham aberto neste homem os portões da sua alma para que nela adentrassem espíritos maus, que passaram a fazer-lhe companhia e atormentá-lo. E nós muitas vezes também, né, nós deixamos a porta da nossa alma aberta por várias e várias situações que nos ocorrem, e mais principalmente por nos afastarmos da igreja e de Jesus. Nesse momento, quando nos afastamos da igreja e de Jesus, nós abrimos a porta da nossa alma para que o mal nos acompanhe e passe a nos atormentar. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, ela nos diz que quando Jesus o encontrou, ele o curou. Sua visão foi restaurada e a sua voz foi destampada. Jesus o encontrou. E Jesus está nos procurando. Só que nós, muitas vezes, nos escondemos de Cristo. E Ele não nos encontra. O nosso Senhor é poderoso para remover as maiores e as mais desafiadoras impossibilidades de nossas vidas. Só que às vezes nós não deixamos que Ele haja. Aquilo que suprime o melhor de nós, que nos isola, Ele veio para nos libertar de tudo isso. Em várias passagens do Evangelho nós vamos encontrar que Jesus veio para nos libertar. E vamos para o 13º milagre da série, o segundo de hoje. Jesus acalma a tempestade. Estarei lendo em Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25. Aconteceu que um dia subiu com os seus discípulos para uma barca e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E eles
fizeram-se ao mar. Enquanto iam navegando, Jesus adormeceu. Levantou-se uma tempestade de vento sobre o lago, e a barca enchia-se de água, e estavam em perigo. Aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, nós pereceremos. Ele, levantando-se, encrespou o vento e as ondas, que acalmaram, e veio a bonança. Então disse-lhes: Onde está a vossa fé? Eles, cheios de temor, admiraram-se, dizendo uns para os outros: Quem é este que manda os ventos e o mar, e eles lhe obedecem? Palavras da salvação. E Jesus, novamente, age na frente dos apóstolos, e os apóstolos não entendem nada. Então, de todos os milagres de Jesus, este é um dos mais conhecidos, né? É algo sem precedentes. O fato é que Cristo havia convidado seus discípulos para atravessar o mar e passar para o outro lado. Durante a travessia à noite, o vento começou a soprar forte, de forma que as ondas se agitaram. O barco começou a sofrer com a situação e os tripulantes também, com exceção de um, Cristo. Ele estava dormindo, Jesus estava dormindo. Imagine então alguém dormindo em meio ao caos, em meio a uma possibilidade real de naufrágio. Intrigados com a displicência de Jesus, os discípulos o acordam com palavras duras. Questionaram se ele realmente se importava com o que poderia acontecer. É o que fazemos. Nós. A calma de Deus nos incomoda. Quando as coisas aparentemente começam a dar errado, jogamos a culpa sobre Deus. É muito injusto de nossa parte. Somente um Deus amoroso e muito bom, como Deus é, continua a nos suportar, né? Que nós, às vezes, nós homens, nós seres humanos, somos insuportáveis. Contrariado pela forma como foi acordado, Jesus se levanta e começa a dar ordens à natureza. Primeiro ele mandou que o vento ficasse quieto. Cale-te, vento. Depois foi ao mar. Jesus ordenou que ele se acalmasse. Imaginem o mar se acalmando perante a ordem de nosso Senhor. Boquiabertos, os discípulos perceberam que não conheciam Jesus tão bem, pois até a natureza obedece ao seu comando. Talvez os discípulos ali nesse momento ainda não tinham caído a ficha de que Jesus era Deus, que Jesus é o Verbo, que Jesus é aquele que sempre existiu desde o início, desde do todo sempre, junto ao Pai, junto ao Espírito, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles talvez ali começaram a entender isso. Então, gente, da próxima vez que as coisas fugirem ao nosso controle, não podemos nos voltar contra Deus, mas sim para Deus. Apenas fiquemos quietos e aguardamos. Se nós estivermos com Cristo e com a Igreja, as coisas vão se acertar, as coisas vão se acalmar. A solução dele vai mostrar que você ainda não o conhece tão bem quanto imagina. E é verdade, nós não conhecemos o Senhor tão bem quanto imaginamos, né? Não conhecemos. E vamos para o terceiro milagre de hoje, o 14º da série. A cura de mais um endemoniado. Mais uma vez, Jesus vai expulsar demônios. Mais uma vez, Jesus vai tirar o mal do ser humano. É a cura do endemoniado Geraseno, que eu vou ler da palavra de Deus em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 14. Marcos 5, de 1 ao 14. Chegaram à outra margem do mar, ao território dos Gerazenos.
Ao sair Jesus da barca, foi logo ter com ele, saindo dos sepulcros, um homem possesso de um espírito imundo, o qual tinha o seu domicílio nos sepulcros, e nem com cadeias o podia alguém ter preso, porque tendo sido atado por muitas vezes com grilhões e com cadeias, tinha quebrado as cadeias e despedaçado os grilhões, e ninguém o podia domar. E sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, porém, a Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, e clamando em alta voz, disse: Quem tens tu comigo? Jesus, Filho de Deus Altíssimo. O que tens tu comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia-lhe: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Que nome é o teu? Ele respondeu-me: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava-lhe instantemente para que não o expulsasse daquele lugar. Andava ali pastando ao redor do monte uma grande vara de porcos. Os espíritos então suplicaram, dizendo a Jesus: Manda-nos para os porcos, para nos pormos neles. Jesus deu-lhes essa permissão. Saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a vara, que era de cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, e ali se afogou. Os que andavam apacentando fugiram e foram espalhar a notícia pela cidade e pelos campos. O povo foi ver o que tinha sucedido. E são palavras da salvação. Chegamos então ao último dos nossos milagres de hoje, novamente da palavra de Deus. Então, cheios de ódio, né? Exatamente assim que este homem estava, cheio de ódio. Não se sabe o motivo de ter tomado o aspecto de monstro. A verdade é que ele vivia isolado nas montanhas e com uma fama que o deixara cada vez mais abandonado. Né? Então a gente escutou ali na palavra de Deus, né? A alma daquele homem era o teatro do diabo. O príncipe das trevas enviou milhares de servos para atormentar aquele homem e transformá-lo em máquina de tormento. Ele foi muito eficaz. O mal é domínio do diabo, do demônio, de Satanás. E a gente vê na Escritura que o homem parecia um super-herói, o incrível Hulk, que mesmo amarrado com correntes, com algemas, com cadeias, nada o aguentava, ele arrebentava tudo. E vivia ferindo quem se aproximasse dele, e feria-se a si mesmo. Então era um tormento realmente. Tudo isso é alterado quando Jesus chega. A presença do Filho de Deus causa estranheza e assombro nos demônios. E eram demônios, porque Jesus pergunta: quem são vocês? E eles dizem: qual é o seu nome? Jesus pergunta. E eles dizem: Legião, porque somos muitos. Era uma legião de demônios. Jesus ordena a eles que fiquem quietos. E eles pedem permissão para mudar de casa, para ir para os porcos. E como Jesus é misericordioso, inclusive até com os demônios, ele consente, permite que aquela legião de demônios abandonem aquele corpo, aquele homem, e se precipitem sobre os porcos. Eles entraram na grande manada e fizeram o que sabem fazer de melhor. Destruíram-na por completo, lançando-se no precipício e caindo no mar, afogando todos os porcos. Contudo, o homem fica bem. O homem fica livre do mal. Fica livre do pecado. E é para isso que Jesus veio. E é isso que importa para o Cristo. Livrar o homem do mal. Livrar o homem do pecado. Mas cuidado! Liberdade que Cristo prega
não é aquela liberdade que nós modernos estamos achando. A de fazer tudo o que nós queremos e sem consequência. E nós muitas vezes achamos, e muitos de nós, até que nos dizemos católicos, nós achamos que o inferno não existe, que o diabo é coisa inventada pela igreja. Não caímos nessa cilada, porque nós podemos estar aí que nem este homem, cheio de espíritos maus. E a humanidade está vivendo desta forma, achando que a liberdade é tudo. E não é a liberdade que nós temos que é que Jesus veio trazer. Pensemos nisso e vamos refletir sobre tudo isso que ouvimos hoje. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Peçamos a bênção de nosso Senhor para encerrar esse vídeo da série de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.